Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aí o poder do Ionic 4 utilizando as variáveis CSS de forma nativa. Bom, para quem vem do Ionic 3 aí, a gente sabe que o Ionic 3 utilizava as variáveis do SAS e isso gerava um grande lixo para o nosso bundle, nosso arquivo gerado aí do CSS a partir do SAS. Como que funcionava isso? Quando a gente colocava uma cor no mapa de cores, ele gerava, por exemplo, se a gente tinha 5 cores no mapa de cor, a gente tinha uma definição de button para cada cor, uma definição de button active para cada cor, uma definição de toolbar para cada cor. Então, para cada componente que recebia o atributo cor, ele utilizava uma espécie de for aí no CSS que gerava um monte de classe para um monte de componentes, gerava um lixo muito grande. E hoje, o Ionic aí, a gente pode utilizar dessa abordagem de CSS, de variáveis CSS. Se a gente vier aí para o nosso Can I Use, a gente verifica aqui que a gente está tendo uma aceitação global aí de mais de 86% dos browsers com aceitação aí. Se a gente vier no Chrome for Android e no Safari, que é o que importa para os nossos PWAs e para os nossos aplicativos nativos, utilizando o Ionic, a gente percebe que a gente pode utilizar, está com uma aceitação aí quase de 100% aí para esse público aí de aplicativo. E óbvio que se a gente olhar aqui o Firefox, o Chrome e o Edge, a gente está com uma aceitação aí total. Só no Internet Explorer 11 que já foi descontinuado e não teremos suporte para ele. Bom, como que funciona isso? Vamos tentar aqui alterar a cor desse toolbar aqui. Se a gente vier aqui no nosso Ion Toolbar, aqui no DOM, a gente percebe que a gente pode alterar aqui uma cor, colocar aqui um background 000 e nada. Bom, quem tem esse background então? Vamos analisar aqui. Tem o Ion Title, a gente navegando aqui pelo DOM interno dele, a gente tem o container, tem um cara aqui chamado Toolbar Background. Vamos tentar através dele. Então, se a gente alterar aqui o background, colocar o background preto e conseguimos alterar aí o background do nosso toolbar. Então é fácil, a gente pega essa classe, né? Vamos aqui no Home Page SCSS, que é o nosso arquivo SAS aqui desse component, e vamos definir essa classe aqui colocando um background preto, como a gente fez ali de forma dinâmica aí acessando o DOM. E não funcionou. Então, muito provavelmente a gente tem que colocar um important aqui para sobrescrever essa propriedade. Não funcionou novamente. Então vamos analisar melhor aqui internamente essa árvore aqui do DOM. E analisando ela aqui, a gente vê que o toolbar background é a classe toolbar background e aqui a classe toolbar background. Não tem nada de errado, a gente está acessando ela de forma correta. Mas se a gente perceber bem, ela está dentro de um cara chamado Shadow Root, que está dentro do Ion Toolbar. Esse Shadow Root é um Shadow DOM. E a grande propriedade do Shadow DOM é que a gente não consegue acessar ela de fora do component. A gente só consegue, se a gente acessar internamente o Shadow DOM, a gente consegue alterar essa propriedade. Mas eu não quero fazer isso, porque o Shadow DOM a gente só consegue alterar ele através do CSS, através do JavaScript. A gente teria que utilizar o JavaScript para alterar internamente aí o Shadow DOM. E isso seria muito trabalhoso para a gente só quer mudar um background. Então, para isso, a gente utiliza da grande vantagem de trabalhar com variáveis, que é as variáveis em cascata. Então, se a gente vier aqui nesse botãozinho que eu criei aqui, a gente consegue alterar a cor aí de todo mundo que utiliza a cor primária. Então, a gente está utilizando aqui e alterando a cor. Então, a gente consegue aqui alterar para qualquer cor do espectro aqui, RGB. Então, como que funciona isso? Se a gente vier aqui no HTML, a gente percebe aqui que o elemento Ion Color Primary foi sobrescrito, né? Através do JavaScript. Posso até mostrar a funçãozinha aqui para vocês. Eu tenho um evento aqui que escuta toda vez que aquela cor ali for alterada. Eu faço um Query Selector no HTML.
seto a propriedade Ion Color Primary para a cor que eu quero. Então, se eu vier aqui no console e alterar para preto, eu consigo alterar a cor aí de todo mundo de forma dinâmica. Então, isso é uma grande vantagem aí, através do JavaScript, alterar sem acessar o DOM, sem acessar o Shadow DOM dele, eu consigo alterar somente a cor de todo o aplicativo. Então, eu consigo aí fazer, por exemplo, temas dinâmicos no nosso aplicativo de forma muito, muito fácil e muito performática. Bom, sem precisar ter uma definição de CSS, um arquivo CSS para cada tema, como a gente fazia antigamente. A gente tinha basicamente que sobrescrever todas as propriedades dos nossos components para cada cor que a gente queria. E isso, muito bacana. Mas eu queria mudar somente a cor do toolbar, através de CSS, sem acessar JavaScript, sem acessar essas propriedades através de JavaScript. Então, vamos aqui no nosso homepage. A gente estava tentando acessar ele pelo toolbar background. Então, se a gente vier aqui, toolbar background é um cara que está dentro de Shadow Brute. Mas se a gente vier aqui no toolbar background e olhar como que está sendo definido o background dele, a gente percebe que aqui o background está pegando a variável Ion Color Base. E quem é Ion Color Base? Ion Color Base é Ion Color Primary, a variável Ion Color Primary, que está sendo definida pelo seletor Ion Color Primary do Ion Toolbar. Então, se a gente vier aqui no Ion Toolbar e selecionar, alterar o valor desta cor somente, a gente consegue de forma em cascata alterar o valor. Então, para provar isso, a gente não precisa mudar no Ion Toolbar, a gente pode mudar no Ion Header. Então, se eu vier no Ion Header, fazer essa alteração, ele pega em cascata, muda para o Ion Toolbar, muda para todo mundo que está interno, a não ser que alguém interno sobrescreva a propriedade que o Ion Header definiu. Então, é a mesma coisa, é o mesmo CSS que a gente já costuma trabalhar, só que utilizando aí variáveis, uma coisa que a gente não está acostumado. Tanto é que se a gente vier aqui e olhar o nosso DOM, esse toolbar está aqui em cima dentro de Ion Header, e a gente tem também o Ion Content. Então a gente pode muito bem alterar do Ion Content, que a gente consegue alterar dos dois botões aqui embaixo, e não alterar aqui do toolbar. Então a gente pode colocar um Ion Content e o Ion Toolbar e alterar de todos sem perder nenhuma informação. Então, esse é o grande poder aí do CSS, essa possibilidade de trabalhar de forma live, né, de forma instantânea e também de forma em cascata, porque para mim a principal delas é trabalhar de forma em cascata, que a gente pode alterar somente a cor ali do component sem ter que regerar aí todas as classes CSS para todos os components onde a gente quer alterar a cor. Então, se a gente vier aqui no Home Page e dentro desse botão aqui colocar uma classe Yellow, a gente já tem essa classe Yellow aqui no botão, a gente vem aqui no Home, e somente na Home eu quero ter essa classe Yellow, e eu vou alterar o Ion Color Primary dela para Yellow. Então eu vou alterar o botão para Yellow. Aí salvei e modificou aqui. Se a gente vier aqui no arquivo CSS, a gente vê todas as cores que a gente tem. O Ionic utiliza essa variável também aqui para a cor de contraste. Então, no caso aqui, para o Primary, a cor de contraste padrão é branca. Então, se eu colocar aqui um cinza aqui mais escuro, quase preto, a gente aí tem um contraste bom aí com o amarelo. Então é isso, pessoal. Eu queria mostrar isso para vocês
E o poder é muito grande, apesar de simples, a gente ganha um poder muito grande aí e uma flexibilidade muito grande para alterar esses components com pouquíssimas linhas de código, sem piorar aí a nossa performance. O Ionic ainda está em versão beta, eu pretendo aí gravar um curso na Udemy para todos vocês aí, e se inscreva no canal, fique atento às novidades, e na próxima semana aí devo estar lançando um curso de uma videoaula de Ionic 4 aqui no YouTube sobre as rotas. Para mim, a maior mudança mais drástica do Ionic 3 para o Ionic 4 são as rotas, e eu vou passar aqui com vocês as principais mudanças. Então, muito obrigado e até logo.